Irmãos, abram suas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 32 a 40. Deuteronômio 4, versículos de 32 a 40. Deuteronômio 4, 32 a 40. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porque amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima do céu, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos e os teus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Vamos orar? Deus amado, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos o privilégio maravilhoso de estarmos aqui, ó Deus, com os irmãos, para ouvir da Tua palavra. Já oramos, já lemos também um trecho da Tua palavra, já louvamos o Teu santo nome, ó Deus, que alegria por isso, ó Pai. E agora, ó Deus, nós clamamos ao Seu Santo Espírito, que abra nossos corações, que abra nosso entendimento para a Tua palavra, ó Deus. Que tudo que eu falar nesta noite seja direcionado pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. E que os irmãos possam compreender, ó Deus, e levar para a vida e utilizar na sua vida como cristão. Obrigado, ó Pai, mais uma vez. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar, o tema da minha pregação de hoje é: a palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Essa expressão, vida ou morte, é uma expressão bem forte. Nós ouvimos, né? Em alguns momentos a gente acaba ouvindo essa expressão. Nossa, me deparei numa situação que é uma questão de vida ou morte. Às vezes é até usada de forma pejorativa, às vezes a pessoa exagera um pouco, né? E fala, olha, uma questão de vida ou morte. Mas para dar o significado da importância daquele assunto, muitas vezes as pessoas usam essa expressão. Mas é o que eu gostaria nesta noite, que os irmãos saíssem daqui com essa expressão, com a expressão do vida ou morte, para entender a importância
do que nós vamos falar hoje. Para que durante a semana a gente se lembre e fale, olha, é uma questão de vida ou morte. A palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, no qual o autor é Moisés, né? É o 5º livro do Pentateuco, né? O último livro ali na sequência. E ele fala em hebraico o nome. Em hebraico se chama Devarim, que significa palavras ditas. E na versão da Septuaginta, né, que é a versão grega da Bíblia, Deuteronômio significa segunda lei. Mas não é a segunda lei porque é uma outra lei. Na verdade, ela é uma repetição da lei. E o contexto aqui que nós estamos vendo aqui, nós lemos aqui um pequeno trecho do livro, mas o contexto do livro de Deuteronômio é um discurso, são vários discursos de Moisés, e muitos dizem que esse discurso é o discurso de despedida, né? Pois no final ali, Moisés, ele morre. O contexto é o seguinte, o povo de Israel, ele estava de frente para a terra prometida, eles chegaram, ali já era a segunda geração do povo, que aquela primeira já tinha todo morrido, né? Mesmo porque aquela primeira não entraria, né? Deus falou que eles não entrariam, inclusive Moisés não entraria, e eles estão de frente, né? Essa é o contexto. Para entrar na terra prometida. E nesse momento, Moisés, ele dá instruções para o povo. Ele exorta sobre o amor e a obediência do Senhor, para quando eles estiverem na terra que o Senhor tinha prometido para eles. Então, esse é o contexto do livro de Deuteronômio. Na verdade, ele refaz, né, os mandamentos, né? Ele fala, olha, ele repassa, né, vamos dizer assim, ele repassa, por isso que fala que é a segunda lei, na verdade é a repetição da lei, ele reforça todos os mandamentos do Senhor, preparando o povo para receber aquela terra, para adentrar aquela terra. E diante disso, irmãos, gostaria de chamar a atenção aos irmãos, porque os irmãos prestem bastante atenção em 3 ensinos que nós podemos extrair do livro e da passagem. E o primeiro ensino diz que o único Deus verdadeiro é o Deus que fala. O único Deus verdadeiro é o Deus que fala. E aí eu faço uma pergunta, irmãos, como sabemos quem é Deus? Como nós sabemos quem é Deus? De que forma? Quem Deus é? Será que nós, em determinado momento, nós falamos, nossa, Deus é isso. Olha, Deus, eu descobri. Deus é assim, assado, que legal. Será que foi assim que aconteceu, irmão? Como é que nós sabemos quem Deus é? Deuteronômio 4:35 fala assim: a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deus, irmãos, motivado unicamente pelo seu amor e pela sua graça e misericórdia, Ele falou. Deus falou quem Ele era. Isso nos faz olhar para o milagre da revelação.
O milagre da revelação, irmãos, é quando Deus se faz conhecer. E Ele faz se conhecer pela sua voz, Ele fala quem Ele é. E aí você fala assim, mas eu nunca ouvi Deus falar. Deus falou, sim. Deus fala na sua palavra. O fato de Deus falar conosco através da sua escritura é um milagre, irmãos. É um milagre. Nós temos que olhar isso como algo extraordinário. É graça nós termos a palavra do Senhor. E o que acontece é que nós não damos a devida importância para isso. Nós temos que entender que nós recebemos a palavra de Deus e ela é vida ou morte. Nossa vida depende de ouvirmos a palavra, de ouvirmos a voz de Deus, porque Deus fala. Deuteronômio 4, de 10 a 19, Ananda, põe para mim aí. Olá, irmão, não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, isso é Moisés falando, né? Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou, do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste nenhuma aparência, ou aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra ao qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante de algum volátil que voa pelos céus, semelhante de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhante de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos a inclinar-te perante ele de culto, aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então o Senhor falou, irmãos. E aqui há uma questão que ele fala que, olha, ninguém viu imagem nenhuma, justamente para que ninguém pudesse, né, fazer algum tipo de imagem, como já estavam fazendo, né? Quando desceu, Moisés desce com a palavra, o povo já está com, né? Já está ali com, fizeram o bezerro, né? Então ali está tudo, o Senhor falou, a voz do Senhor foi ouvida. Então Deus, como é que nós conhecemos Deus? Porque Ele falou, Ele nos deu os seus mandamentos, Ele nos instruiu. Ele falou, olha, é assim que eu quero que façam as coisas. E essa palavra, irmão, nós precisamos entender que ela é tão preciosa, que ela é uma palavra e que é uma questão de vida e de morte. Eu vou bater nessa tecla e depois nós vamos entrar no assunto exato do que eu estou falando. O irmão já deve estar entendendo. A palavra é tão forte, porque Ele é um Deus poderoso e maravilhoso, que nós devemos entendê-la dessa forma, de uma forma séria, de uma forma reverente ao Senhor. A palavra não pode ser banalizada, colocada de escanteio,
Quando eu tiver um tempo, eu olho, eu leio, eu me dedico a ela. Não, irmãos, porque ela foi trazida por Deus para nós. Ela foi falada ao povo ali de Israel, naquele momento. Deus falou, e o melhor, irmãos, Deus falou e Ele continua a falar. Ele não falou só lá naquele momento, Ele continua a falar através da sua palavra. Deus continua falando. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deus não fala comigo, Deus me abandonou. A gente até ouve essas coisas. Deus não abandona os seus. Nós precisamos entender, nós precisamos levar isso conosco, dia após dia. Que o Senhor é um Deus que fala e continua falando conosco através da sua palavra. Irmãos, o segundo ponto vai falar sobre a questão que o verdadeiro povo de Deus permanece ouvindo a sua palavra. Não é aquele que ouve e sai, e depois, como diz, né? Olha, eu não lembro nem o que você falou, eu já esqueci. Não, o verdadeiro povo de Deus, ele permanece ouvindo, porque Deus continua falando o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. Ele nos instrui, irmãos. Ele nos dá o caminho para que nós possamos caminhar. Precisamos nos lembrar, porque como Moisés fez com o povo, que somos povo de Deus. Aí você vai falar assim, mas você tá, lá era Israel, o que nós temos a ver com Israel? Temos, irmãos. A aliança que foi feita com Moisés, o povo de Israel, ele não cumpriu, ele não foi capaz de cumprir. Mas Cristo cumpriu, e nós recebemos essa aliança, a nova aliança. Tudo que está ali é nosso também, é para nós também. Porque Cristo cumpriu essa aliança. Ele fez valer essa nova aliança. Então essa palavra é nossa também. Nós precisamos entender, irmãos. Lá no Velho Testamento não tem nada a ver. Era uma outra época. Não fala comigo. Não quer dizer nada. O que vale é o que está acontecendo agora. Não. Deus falou no início e continua falando até hoje na sua palavra. E essa palavra é para nós, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, para aqueles que concordam com o Senhor, para aqueles que aceitam a Cristo. Essa palavra tem que falar conosco. O povo que recebeu a palavra de Deus, Mateus 13, 16, 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Irmãos, o povo de Israel, ele teve o privilégio de estar ali e receber do Senhor aquela palavra diretamente, né? E nós vamos ver na história que nenhum deles, por desobediência à palavra do Senhor, porque não se atentaram que a palavra do Senhor era vida ou morte, eles desobedeceram. E naquele momento ninguém estava ali para entrar na terra prometida, mas foi um povo escolhido e que recebeu a palavra, vamos dizer, né? Ele foi o exclusivo ali, o primeiro a receber. Que coisa maravilhosa
Só que não deu importância. Será que nós também agimos assim, irmãos? Nós também não temos dado importância para essa palavra que também foi nos dada de forma maravilhosa e graciosa. Será que nós temos dado devida importância a essa palavra? Será que nós não estamos entendendo que ela é uma questão de vida e morte para nós, vida ou morte para nós? Como sabemos que nós recebemos essa palavra? Como sabemos que nós somos crentes em Cristo? Qual é a referência que nós temos? Quando nós somos perguntados, você é crente? Como é que você sabe? Essa é uma resposta que todo crente tem que estar, como diz aquele outro, na ponta da língua. Porque em algum momento da sua vida, você ouviu a palavra, e você creu nessa palavra. É por isso, você acreditou na palavra, no Evangelho de Cristo. E você pode se dizer, eu sou crente em Cristo Jesus, porque eu ouvi a palavra. Põe João 5, 24, 25. O verdadeiro povo de Deus, irmãos, permanece ouvindo a palavra de Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra de Deus, irmãos, é uma questão de vida ou morte. Uma vez que você ouve, você tem vida. Você ouve e crê. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Amém? Que coisa maravilhosa, os mortos, aqueles que estão separados de Deus pelo pecado. A palavra de Deus é uma questão de vida ou morte. Os que ouvem sua palavra passam da morte para a vida. Irmãos, eu estou sendo bem enfático nisso, porque eu quero chamar a atenção para os irmãos, para que durante a semana você fique lembrando que a palavra de Deus, ela é essencial para a sua vida, ela não pode ser colocada de lado, ela tem que ser tratada como essencial para a sua vida. Terceiro ponto, como povo de Deus, nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. Dá a impressão que eu estou falando as mesmas coisas, né, irmão? O povo de Deus tem que ouvir, né? Que como povo, o verdadeiro povo de Deus permanece ouvindo a sua palavra, a sua voz. E agora eu falei, como povo de Deus, nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos concentrando, eu estou concentrando na palavra de Deus, no significado dela, no peso que ela deve ter na sua vida. Como povo de Deus, nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, naquele período, os israelitas, para eles ouvir e obedecer a palavra de Deus era uma questão de vida ou morte. Por diversas vezes nós vamos ver o povo desobedecendo a palavra do Senhor. E o que acontecia com eles? O que acontecia? Era uma questão de vida ou morte. E eles não entendiam isso. E nós não podemos ser diferentes, irmãos. Nós precisamos entender
essa importância, esse peso que a palavra tem. E principalmente que a palavra deve exercer na nossa vida. Não, a palavra, ela realmente é poderosa, mas é para o irmão fulano. Ele precisa ouvir essa palavra, porque ele está precisando, né? Eu não. Essa palavra aí está tranquilo para mim. Não, irmãos. A palavra de Deus é para nós. É para o irmão também? É. Mas fale para você, olha, essa palavra é para mim. Eu preciso dar importância, devida importância. Não estou falando, irmão, você não, eu. Eu tenho que ter esse pensamento todos os dias. O povo de Deus, como o povo de Deus, nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. Deuteronômio 30, 15 e 20. Já está aí, né? Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É claro, irmãos, é muito claro. Mas ele está falando do povo, é um contexto. Não é outro contexto. Não é outro contexto. Nós somos povo de Deus. Somos, não? Amém? Somos povo de Deus, irmãos. Essas promessas são para nós. Ali, a terra que mana leite e mel é o que nós desejamos. É o céu. É a vida que Deus tem para nós, que está preparando para nós. Um exemplo bem interessante é que para Israel a palavra de Deus era como um maná no deserto. Os irmãos sabem que o maná, ele precisava ser colhido, né, pela manhã, e só pela manhã, depois que saísse o sol, ele estragava, né? Então ele tinha que ser colhido pela manhã, a quantidade certa, nem mais nem menos, aquela quantidade certa, e aquilo alimentaria o povo. E tinha a questão quando chegasse próximo ao sábado, eles tinham que recolher a porção dobrada, né? Porque não teria no próximo, né? Naquele dia, que era o dia separado do Senhor. Então tinha toda essa questão. Então ali é um exemplo bem interessante, porque a palavra de Deus, ela tem que ser consumida todo dia, fresca, né? Nova. A palavra de Deus você tem que consumir ela todo dia, porque senão você vai perder. Então essa era a questão. Não, vou acumular aqui, semana que vem eu pego dobrado. Não pode. O maná não podia. Então o paralelismo aqui é muito interessante. A palavra de Deus, ela tem que ser consumida diariamente. Ela tem que fazer parte, né, da nossa dieta principal. Hoje de manhã eu falava um pouco ali, soltei um pouquinho dessa questão do alimento, justamente por causa disso.
A palavra de Deus tem que fazer parte, ela tem que ser o alimento principal, é o prato principal, é ela que vai nos dar força, que vai nos dar, como diz, né? Como dizia minha mãe, a sustância, né? Porque tem muitas palavras por aí, irmão, que são ralas, que são água com açúcar. Não traz benefício nenhum. Em breve você vai estar doente. Salmos 119, versículos 91 a 93. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Irmãos, a palavra do Senhor é clara nesse sentido. Ela nos traz vida. Ela nos tira da nossa condição de morte, de separação do Senhor, para a vida. É através dela, da palavra do Senhor. No Novo Testamento também nós vemos em 2 Timóteo 3, 16, 17, um versículo bem conhecido dos irmãos. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus inspirada, ela é útil para tudo, irmãos, para todas as situações da nossa vida. E ela é proveitosa para tudo. E como verdadeiros cristãos, nós devemos viver por essa palavra, pela palavra do Senhor. Irmãos, nós, domingo após domingo, nós trazemos a palavra, o pastor, né? Principalmente, às vezes eu, já o Robson veio, já o André veio. E não importa quem esteja aqui, desde que esteja falando a palavra verdadeira do Senhor. Eu quero chamar os irmãos à reflexão de que a palavra do Senhor, ela tem que ser tratada como deve, como a importância que ela tem. Nós precisamos ouvir com atenção. Muitas vezes eu conheço porque eu também sento no banco, e muitas vezes a gente se distrai, a gente perde um pouco Mas eu peço aos irmãos e oro pelos irmãos e por mim também, para que sempre nós possamos dar o máximo para estarmos atentos à palavra. Se há alguma dificuldade, que nós possamos procurar tirar essa dúvida. A palavra do Senhor, ela tem que ser entendida, porque se ela não for entendida, ela não tem como ser colocada em prática. Não tem como eu fazer alguma coisa se eu não entendi como é que o que significa aquilo. Vou fazer na minha vida. Como? Eu não sei. Ele falou uma coisa, mas será que é aquilo mesmo? Por isso que nós precisamos tratar com seriedade a palavra. Porque a palavra, ela foi nos trazida pela própria voz do Senhor, da qual nós devemos permanecer ouvindo, e pela qual nós devemos a nossa vida. É através da palavra que nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos quem Ele é, porque Ele falou, porque Deus falou, e Deus fala conosco e continua falando. Creia nisso, irmãos, que Deus continua falando no seu coração, dia após dia. Nossa vida depende de ouvir a palavra de Deus. Eu sou taxativo nisso. Depende de ouvir a palavra de Deus. Se nós deixamos isso de lado, nós corremos o risco muito grande. Qual a importância que você tem dado à palavra de Deus? Qual a importância que nós temos dado à palavra de Deus? Ela está em que? No seu ranking pessoal, em que posição ela está?
Você tem se orientado por esta palavra? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nos orientar. Ali como Moisés orientou o povo, olha, vocês vão adentrar essa terra que Deus nos prometeu, só que vocês precisam continuar ouvindo ao Senhor. Vocês precisam obedecer ao Senhor, porque essa obediência ao que Ele fala, ao que Ele nos ensina, ao que Ele nos deixou, Ele é vida para nós. Ele é vida para o povo. Irmãos, mais uma vez, nós precisamos tratar a palavra do Senhor com muita seriedade, como dependesse dela. Muitas vezes nós agimos como muitos falam, veio na cabeça e eu fiz, né? Determinada situação da minha vida eu resolvi. Como é que você resolveu? Alguém falou alguma coisa para mim e eu resolvi. A palavra do Senhor nos ajuda em tudo, irmãos. Ela nos traz o consolo, o conforto, quando bem utilizada, quando bem lida, quando bem buscada, quando nós nos colocamos diante do Senhor e deixamos que Ele nos conduza. A sua palavra é perfeita e ela nos traz vida. E é sobre vida que nós devemos pensar. A vida com o Senhor. A palavra nos traz vida. Se nós obedecermos essa palavra, se nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor todos os dias, e se nós encararmos essa palavra como uma palavra na qual nós dependemos dela para viver. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Graças te damos, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós agradecemos, porque em meio a tantas dificuldades, ó Pai, nós vemos o mundo como anda, ó Pai, porque o ser humano, ele descartou a sua palavra, ó Deus. Ele preferiu andar no seu caminho, no caminho do homem, e deixou o caminho do Senhor de lado, ó Pai. E nós entendemos que tudo que acontece nos dias de hoje, quando nós olhamos para a sua palavra, nós compreendemos que, infelizmente, ela é isso que vai acontecer. Mas nós, como povo do Senhor, entendemos que nós somos guardados pelo Senhor, porque nós compreendemos que a sua palavra nos diz isso, Deus. Porque quando nós olhamos para a sua palavra, nós entendemos que o Senhor é um Deus que nos guardou, que nos trouxe e que nos traz dia após dia, que nos conduz. E quando nós somos obedientes a Ti, ó Deus, nós temos vida, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela graça, pelas misericórdias que o Senhor tem para conosco. Abençoa, ó Deus, aos irmãos aqui, que essa semana seja uma semana de reflexão, de leitura da Tua palavra, de tudo aquilo que nós entendermos verdadeiramente, possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Que possamos viver a Tua palavra, ó Pai. É a palavra que traz vida, é a palavra que nós precisamos viver, ó Deus. É isso que eu oro, ó Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém.